madrugada sombria da Vila Cruzeiro. Era madrugada no Rio de Janeiro. O relógio marcava 3h47 quando o rádio da viatura anunciou a ordem. A operação vai começar. Um silêncio tenso tomou conta do pequeno grupo do BOPE, que se preparava para adentrar a mata da Serra da Misericórdia, o coração da Vila Cruzeiro. A missão era clara: interceptar um grupo armado do Comando Vermelho antes que eles se mobilizassem para a Rocinha. Entre os agentes estava o sargento Gustavo, veterano de inúmeras operações. Ele sabia que aquela não seria uma missão qualquer. Desde que pisara na Vila Cruzeiro, sentia algo diferente. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se a escuridão daquela madrugada escondesse algo além de criminosos. Assim que o grupo iniciou a subida pela trilha na mata, os sons da cidade começaram a desaparecer. O zumbido distante das sirenes e os passos ritmados dos colegas pareciam abafados por um silêncio surreal. Gustavo tentou ignorar o incômodo, mas a certa altura, viu algo que congelou seu sangue. Uma figura pálida à margem da trilha, olhando diretamente para ele. Ela não estava armada, não era uma ameaça. Parecia uma mulher de pele translúcida e olhos fundos, vestida como se tivesse saído de um tempo antigo. Antes que ele pudesse avisar os colegas, a figura desapareceu entre as árvores. "Tá tudo bem aí, sargento?" perguntou o soldado Mendes, que vinha logo atrás. Gustavo apenas acenou, tentando manter o foco. Com os nervos à flor da pele, o grupo avançava pela trilha, agora mais tensa do que antes. O vento que passava por entre as árvores parecia trazer sussurros, como se a própria mata estivesse observando. Gustavo, sentindo uma pressão crescente no peito, tentava racionalizar o que acabara de ver. Deve ter sido a tensão, só isso, pensou. Mas a sensação de que algo estava observando cada passo deles não desapareceu. De repente, uma explosão distante fez o chão tremer. O som cortante das balas disparadas ecoou pela mata, interrompendo o silêncio que reinava. Os policiais se prepararam, prendendo a respiração, esperando o comando para avançar. Quando o sinal finalmente veio, eles invadiram o terreno e, de imediato, começaram o confronto. Gustavo estava no comando do grupo de elite, o BOPE. Eles avançaram em linha, buscando cada esconderijo, cada movimento suspeito. O fuzil de Gustavo estava ajustado e seu foco estava na missão. Mas, à medida que se aproximavam de um conjunto de barracos, algo estranho aconteceu. A temperatura ao redor deles despencou. Não era o frio típico das madrugadas cariocas, mas um frio profundo, como se o ar tivesse sido drenado de qualquer calor. O soldado Mendes, que estava perto de Gustavo, parou de repente e olhou para o horizonte com os olhos arregalados. "Sargento, você tá vendo isso?" ele perguntou, com a voz trêmula. Gustavo olhou na direção indicada e lá, no meio da escuridão, uma sombra se formava. Não uma sombra normal, mas algo que parecia engolir a luz ao seu redor. A figura era indefinida, flutuante, e parecia se mover com a mesma agilidade das sombras que se estendem na noite. Antes que ele pudesse responder, uma rajada de tiros cortou o ar, e a realidade voltou à sua mente. O combate já havia começado de novo, mas algo parecia diferente. Cada movimento, cada disparo, era seguido por uma sensação de pressão nos ouvidos, como se o ar estivesse sendo comprimido ao redor deles. A operação avançou, mas Gustavo não conseguia se livrar daquela sensação. Ao se mover para outro ponto da favela, ele e sua equipe encontraram uma casa abandonada, que aparentemente servia de refúgio para traficantes. Dentro, o cheiro de mofo e desespero era pesado. Era ali que a batalha final seria travada. O tiroteio continuava, mas agora, cada disparo parecia ser abafado por algo que não era simplesmente o som do conflito. Os policiais estavam lutando contra inimigos visíveis, mas também contra algo invisível, que parecia estar se movendo ao redor deles. Gustavo, enquanto tomava posição atrás de uma parede, sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para a porta e, por um breve momento, viu uma silhueta ao lado. Não era humana. Parecia uma sombra com contornos grotescos, movendo-se lentamente, como se estivesse observando cada um dos policiais, esperando o momento certo para se revelar. De repente, o soldado Mendes gritou: "Sargento, tem algo lá fora." Gustavo correu até a porta, mas ao chegar lá, não havia nada. Apenas a escuridão e o eco do tiroteio. Enquanto a operação continuava, o combate começou a se intensificar.
Fuzis e granadas explodiam e os policiais avançavam em direção aos criminosos que se escondiam nas vielas. Mas em meio ao caos, Gustavo não conseguia escapar daquela sensação de ser observado. A cada passo, a cada movimento, as sombras pareciam se mover com eles. Naquela noite, o BOPE conseguiu capturar diversos traficantes e apreender armas pesadas. Mas o verdadeiro custo da operação foi algo que Gustavo e seus homens levariam consigo para sempre. O clima denso e sobrenatural parecia ter sido deixado para trás, mas as visões e as sombras os perseguiam, mesmo após a missão concluída. Ao final da operação, Gustavo ficou sozinho na favela, observando a cidade distante. Ele não sabia se o que viu era real ou se o estresse da missão havia lhe jogado em um estado de alucinação. Mas uma coisa ele sabia. Naquela noite, o Rio de Janeiro não foi apenas um campo de batalha contra o tráfico. Foi também um campo de confronto entre o real e o inexplicável. Se você está gostando desse relato, deixe nos comentários parte 2 para que eu continue a história.